Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre ao lado do meu amigo documentarista Carlos Cola. E a pergunta de hoje é, essa não é fácil de responder não. Qual é o único jogador carioca que tem 2 tricampeonatos no currículo? Esse cara é um dos meio-campo que eu vi jogar que mais marcava, que mais tinha técnica. De uma alegria danada, que fez muita alegria pro meu time também. É um prazer enorme receber esse cara aqui. Leandro Ávila, seja muito bem-vindo. Satisfação em receber. Obrigado pelo convite, quero agradecer o Boccagi quando me ligou, né? A gente tentou ajustar umas datas, né, Boccagi? Mas eu teria que vir, até por consideração, né, o Boccagi. Então, vamos relembrar aí o que eu lembrar, eu vou falar, sem ficar em cima do muro. Nesses 2 tricampeonatos foram 2 jogadores. Num, o Leandro. E no outro, o Leandro Ávila. Isso, né? Isso. É, porque quando eu comecei no Vasco, né, era só Leandro. O Leandro Ávila veio depois, quando eu vim jogar no Flamengo, aí que já tinha o Leandro Machado e acabou mudando o nome. Gostou da mudança? Não, foi legal, porque hoje em dia, né, o pessoal já sabe, fala Leandro Ávila, já sabe que sou eu. Leandro tem vários, né? É, porque se você pesquisa ali, os jogos do Vasco em 92, 93, 94, tem um Leandro ali no meio. Mas você não sabe que é o Leandro Ávila, né? É curioso. E você tem uma história no Vasco, que é sempre bom destacar. O Vasco só tem... O Leandro tem mais tricampeonatos que o Vasco que o Botafogo. E porque cada um só tem um. Ele tem 2, né? E você é um cara que de uma importância histórica no Vasco, porque você tem um tricampeonato que é inédito, mas a sua história de conquistas começa numa copinha que também é inédita. Só você, na história do Vasco, é campeão da copinha e tricampeão estadual no profissional. Pois é, graças a Deus eu comecei com o pé direito, né? A gente tem aquele trabalho todo de base que a gente não tem a definição, a certeza se a gente vai subir o profissional ou não. E quando eu subi, eu tive essa possibilidade de ser campeão um pouquinho de subir Natação São Paulo, né, com o título da Copinha, que na época tinha o Valdir Bigode, Pimentel, Tinho, um monte de jogador. Edmundo. O Edmundo não chegou aí. Não foi. Era do time, mas acho que uma semana antes ele foi solicitado ao profissional e não viajou para São Paulo. E aí foi quando a gente foi campeão da Taça São Paulo e eu voltei ao Vasco para me apresentar já para o profissional, achando que fosse jogar, né, de início, né? Uhum. Aí teve aí alguns, você já sabe, alguns contratempos que acontecem. Americano, não ficou bem lá, voltou. Foi emprestado, né? Foi emprestado. Aí se você quiser que eu fale, eu posso falar essa história, ou se não precisar, não tem problema. Não, vamos nela. Então... Primeiro, deixa eu só fazer para dizer como que eu cheguei no Rio, que eu vim num time chamado Dom Bosco e a gente vinha jogar contra os 4 grandes para fazer para ser observado e fazer o teste em alguns times. Isso lá do Sul? Lá do Sul, o time chamado Dom Bosco. Nosso time era muito bom. E aí, como eu nunca fiz teste em Grêmio e Inter, porque era muito longe da minha casa, sabe? O Rio era mais perto. Era mais perto. tinha mais opções, né? Vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente veio para cá, a gente jogou com os 4 grandes e, perdemos só pro Flamengo. E como a gente vinha trocado por bola, era bola, material esportivo, eu tinha feito bons jogos, eu e mais 2 fomos convidados pelos 4 para fazer o teste. Já era uma premonição. Você jogaria nos 4. Pois é, olha aí. E aí eu falei assim, agora, qual que eu vou fazer o teste, né? Qual que eu vou fazer? E um amigo meu me levou primeiro no Botafogo, lá em Marechal Hermes, em 86 isso. Eu vou te falar que tinha até rato na concentração na época. É mesmo? Tinha, a concentração era horrível. E os times na época não tinha, a maioria deles ninguém tinha estrutura, né? Amador, era muito ruim. E aí eu falei, não, cara, Botafogo eu vou esperar. O Flamengo eu já sabia que tinha aquele time, né, de Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Djalminha, Júnior Baiano, aquele time todo. Eu falei, cara, montadinho. Eu chegando do Sul agora, num time que já tá montadinho, vai ser difícil de jogar. Aí ficou entre Vasco e Fluminense. Tava até com o Márcio, goleiro, que você conhece. Ele falou assim, vamos lá em São Januário, que também era ruim as instalações, debaixo da arquibancada. Eu me lembro. Aí eu falei, cara, a gente já tá aqui, vamos fazer o teste aqui, se não passar, a gente tenta o teste depois. A gente ficou lá e, graças a Deus, a gente passou e aí foi quando deu esse segmento todo, né, de joguei juvenil. Só que eu fui contratado como meio atacante, eu não era volante. Eu, assim, marcava pouco. Como eu sou do Sul, o pessoal do Sul marca um pouco mais. Você era goleador lá no Dom Bosco? Fazia gols. Sim, mais do que no profissional, sim. Então, nessa altura. Com certeza. E que me ajudou muito depois que eu tive que descer para volante para poder me adaptar ao profissional, porque
nos juniores, né, sub-20 hoje em dia, eu tive que descer para volante. Porque como é que eu ia disputar a posição depois que em cima, no Vasco, com Giovani, Carlos Alberto Dias, William, Bismarck? Na Copinha, você foi o quê? Então, na Copinha já era juniores, eu fui de volante. Foi de volante. Mas teve uma Taça Rio no juvenil, quando eu cheguei, que eu fui de camisa 10. Aí depois subiu o Vitor, os jogadores que eram aí o Vitor foi camisa 10, eu comecei aos pouquinhos para volante e me adaptar. Eu tive que mudar um pouquinho a minha característica para me encaixar, entendeu? Entendi. Eu me lembro da concentração do Vasco, era embaixo da arquibancada, embaixo da arquibancada era uma sala enorme, né? As camas ficavam ali espalhadas. Eram 4 quartos com 6 biliches. Então ficava 12 em cada quarto. Quente, imagina. Né? Não tinha condição, não tinha nada. Tinha, mas via queimado. Célio de Souza era o técnico na época. Acho que você já não pegou quem? o Célio. Célio de Souza. Não o técnico lembro. era quem? Foi quem? Lazzaroni? Não, na época... Júlio César Leal? Quem era? Na época, o treinador era o Alfinete. Depois veio o Jailson, depois o Gaúcho. Paulo Gione já tinha passado por lá pela base. Depois... Lazzaroni. Seu Enio Andrade. Enio Farias. Enio Farias, isso. Enio Farias. E o Isaías Tinoco depois. Isaías Tinoco. Que vinha Flamengo, Vasco, Vasco. Toda hora, cada ano estava num time. Mas assim, foi legal. A gente deu para aprender bastante coisa. Na época era ajuda de curso, a gente não ganhava nada, atrasava sempre. E falava com a família uma vez por semana, naquele orelhão azul que ligava o interurbano, né? Ficha. Com ficha. E assim, ia para casa uma vez por ano, no Natal, de vez em quando. E aí o Eurico te emprestou para o americano nesse período? Então, quando eu cheguei, campeão da Taça São Paulo, que eu pensei, o pessoal vai me utilizar, né? Aí o Paulo Gione, educadamente, falou, Leandro, a gente vai te emprestar o americano para tu ganhar uma experiência. Mas não era, não. Ele veio falar educadamente, como não tem vaga para você nesse início. Aí foi um banho de água fria, cara, porque quando a gente foi para o americano, cara, a estrutura lá era muito difícil. Apesar de ser o caixa d'água lá, que mandava lá, botaram a gente num hotel, cara, caindo aos pedaços. O hotel era horrível. O meião, tu tinha que amarrar com barbante, cara, para treinar. Não tinha lá. É mesmo? Só o meião de jogo, que era um pouquinho melhor. O meião não tinha elástico, cara. Aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não era isso que eu queria. E na época, a minha esposa era minha namorada. Ela falava assim pra mim, se tu não tá feliz aí, de tanto que eu reclamava para ela por telefone, ela, vem embora, vem embora. Na época não tinha celular, tinha que ficar ligando. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, peguei minhas coisas e vim embora. Nem avisou, só pegou e... Não, nem instinto mesmo, assim, não quero ficar... Não volto mais aqui. Cheguei esse januário, o doutor Eurico, garoto, tá maluco? Tem contrato lá? Eu falei, doutor, eu sei que eu tô errado, se o senhor quiser, o senhor pode me mandar embora, me empresta para outro clube. E tu vê, de uma coisa errada que eu fiz, acabou que as coisas, né, quando tem que acontecer, se você se preparar, né, as coisas acontecem. Aí, ele me deu uma dura, fiquei lá, né, tinha aquela pista em São Januário, que era uma pista antigamente de corrida. Isso. Eu ficava lá vendo o profissional treinar e eu ainda sem contrato. E só correndo? Só correndo. Aí eu ficava olhando. Aí teve um dia que machucou o Ayup, que era reserva do Luiz Carlos Vinck, lateral direito. Aí o Alci Portela, eu estava correndo, garoto, entra lá de lateral direito. Poxa, era tudo que eu queria. Se me botasse de goleiro ali, cara. Eu também. Eu queria mostrar para o treinador. Ali pelo lado mesmo, né? Eu queria fazer que o treinador me visse, entendeu? Cara, tu vê como é que são as coisas. Eu me preparava bem, eu treinava firme, corria e tal. Fiz 2 gols no coletivo, cara. Um de quarta, um no coletivo de quinta. Aí o treinador, quem é esse garoto aí, Alci? Quem é esse lateral? Não é lateral não, é volante, é o Leandro. Tava lá no americano, subiu dos juniores, não quis ficar lá, voltou, tá aí. E naquela época, vocês devem lembrar, tinha campeonato de expressinho, que é o Sub-23 hoje. Então o expressinho jogava contra a América, contra a Bangu e tal. E eu comecei a jogar no expressinho e o treinador, na época era vai me fugir o nome agora. Nelsinho Rosa. Ele começou a me observar. Né? Jogando... Profissional, no caso. Profissional. E daqui a pouco, o Flávio jogava com o Luizinho. O Flávio, aquele altão que foi de São Paulo, né? O Flávio machucou. Em vez de ele botar o reserva, não, ele foi lá no expressinho e botou direto no lugar do Luizinho, no Campeonato Brasileiro. Que aquele ano de 92 foi invertido. O brasileiro foi no primeiro semestre, por causa que a arquibancada tinha caído no Maracanã, lembra? E aí eu comecei a jogar direto.
direto e não saí mais, né? E depois teve o estadual, aí nesse primeiro ano eu fui no estadual, a gente foi campeão invicto com o Vasco, fui a revelação do campeonato, as coisas começaram a andar devagarinho. Mas essa foi sua estreia, 92? Foi em 92, sim. Eu até estava comentando nos bastidores, se você me permite, Bocage, que quando eu subi, quando me botaram para jogar, eu tinha que fazer meu contrato, né? Primeiro, e naquela época não tinha lei Pelé. O contrato era um ano ou 6 meses, né, no máximo. E aí o doutor Eurico me deu o contrato em branco para assinar. Aí Nossa. Ô, doutor, o contrato está em branco. Quer jogar ou não quer, garoto? Eu falei, quero. Aí pegou, me deu. Lá e me botou 1 milhão de cruzeiros por mês, dava 3 salários mínimos, salário mínimo era 300 mil, 300 e poucos mil. E eu comecei assim, entendeu? Devagarinho. O seu primeiro contrato foi em branco. Primeiro contrato foi em branco. Aí depois já tinha sido campeão estadual, tinha feito um bom pedaço de campeonato brasileiro, tinha sido revelação, aí ele subiu para 5. Aí vinha a proposta para ele me vender, que ele ia vender por um caminhão de dinheiro. Eu falei, pô, doutor, não é justo. Você quer me Paga pelo menos, né? Pô. E aí veio o bi e o tricampeonato, 92, 93, 94. E aí as coisas começaram a melhorar. Quando chegou em 94, ele botou uma cláusula, nem escreveu, foi mais na palavra mesmo, né? Porque todo ano, assim, ele era mais valorizado o pessoal que vinha de fora do que a prata da casa. Então, eu tinha que aceitar. Né? Quando você não aceitava... E você estava preso ali, você né? era uma mercadoria do clube, não é igual agora que você fica livre, né? Então, eu comecei a discutir com ele, porque ele botou uma cláusula que, se eu fosse convocado para a seleção, ele me daria uma grana. E eu nunca imaginava que ia ser convocado. Em 94, a seleção foi campeã no meio do ano, e no final do ano o Zagallo me convocou. E aí eu fui cobrar. E aí começou a discussão. Acabou meu terceiro contrato, foi aonde eu tive a discussão com ele e fui parar no Botafogo emprestado. Agora vamos voltar essa fita toda e a gente vai discriminar isso tudo. Vamos. Você começa lá na Copa São Paulo, em 92, campeão. Você tem lembrança desse torneio? Pô, cara, foi muito difícil. Eu tenho o time da final aqui, ó. Caetano, Pimentel, Alex, Tinho e Josenilson. Depois entrou o Fábio. Viana, Leandro, que era você, Vitor e Denilson. Depois entrou o Pedro Renato. Valdir e Hernandes, o técnico era o Gaúcho. Isso. Então, o Edmundo fazia parte desse time. Do São Paulo, que era o grande favorito. Era o grande favorito. A gente foi assim, sabia que nosso time era bom, mas não tinha noção de que ia ser campeão. A gente foi durante a competição, né? E A estreia foi contra o São Paulo, inclusive. Foi contra o São Paulo. Então, a estreia eu não cheguei a estrear porque eu estava voltando de lesão. Eu entrei lá no segundo ou terceiro jogo, se eu não me engano. Depois do Bahia, perdeu o Bahia, o Gaúcho resolveu colocar para dar uma marcação maior no meio campo, né? E aí as coisas foram acontecendo, a gente nem imaginava que ia ser campeão. E aí vocês ganham nos pênaltis e você faz um gol. De pênalti eu acho que eu bati o terceiro. Bateu o terceiro. Foi legal, cara, isso aí foi... Mas só que o time já tinha sido campeão da Taça BH, que é uma mini campeonato brasileiro, né, do campeonato estadual. Esse time era muito bom, sim, cara. Não, e é um time que muita gente depois foi jogar no profissional. Sim, sim. E repercutiu dentro do Vasco, que era um título inédito, ou não? Com certeza, até hoje, né? Tanto Até que ele hoje. conseguiu um contrato de 3 salários mínimos. Fugido lá do americano de campo. Então, dos muitos craques com quem você conviveu, o primeiro foi o Edmundo. Foi. Assim, Também. Despontaram com a grandeza que ele tem, né? Aham. Como é que era o Edmundo? Garoto. Cara, o Edmundo sempre foi craque. Só que o Edmundo era meio doidão, assim, sabe? Ele sempre foi um cara espontâneo. Ele carregava uma mochilinha. Aí a gente ia treinar, por exemplo, em Xerém. Acabava o treino lá, ele ficava por lá. Não voltava no... O Edmundo, não vai voltar não. Não, vou ficar na casa de um amigo aqui. Aí ia treinar em Itaboraí. Acabava o treino, Edmundo, vamos... Não, ficar na casa da ex-namorada minha aqui. Cara, ele ficava assim. Mas sempre foi um cara muito gente boa e sempre foi craque. Só que ele não tocava a bola para ninguém. E muitas vezes, por causa disso, ele não era titular algumas vezes, não por falta de qualidade, mas por não tocar a bola. Que ele pegava a bola. Tanto é que ele subiu assim pro profissional. Ele naquela época fazia a preliminar do profissional no Maracanã, nos jogos, em outros campos. E o Edmundo entrou no jogo, pegou a bola no campo do Vasco, driblou o time do Botafogo todo e fez o gol. E aí foi quando o treinador subiu ele. Aí no profissional tiveram que dar uma lapidada nele. Ó, garoto, tem que trocar a bola, tal. Pois é, qual é o impacto que um jogador que realmente fominha causa no grupo, assim?
A galera fica meio assim, pô, o cara não toca bola. Acontece, né? Acontece. E aí, pô, o pessoal sabia que o Edmundo tinha que dar uma lapidada nele para ele melhorar mais ainda, porque qualidade, todo mundo sabia que ele tinha, né? Então, aí no profissional acho que deram essa... Mais ou menos, né? Tem histórias dele que ele segurava demais a bola, que ele era meio fominha. Mas às vezes Tem essa isso... história no Palmeiras também. Mas às vezes isso acontece, alguma deficiência, né, quando o jogador sobe. Você vê o Vinícius Júnior há pouco tempo, né, cara? Ele chegou lá para fora com deficiência de sempre foi craque, mas assim, finalização. O último passe dele não era muito bom. Ele foi melhorando com o tempo e foi crescendo. Às vezes acontece, Então, você lembra da sua estreia no Maracanã? A minha estreia com o Vasco, eu lembro que foi no Morumbi, se eu não me engano, foi em São Paulo, quando foi no time de São Paulo. Mas no Maracanã eu não lembro. Nem na base? Na base... Você não lembra do primeiro impacto de jogar no Maracanã? Cara, eu lembro que foi, eu não lembro contra quem foi, mas, pô, cara, jogar no Maracanã é sempre muito bom, né, cara? Porque antigamente a torcida ia um pouquinho mais cedo para assistir a gente jogar. Era bacana isso. Né? As preliminares, né? As preliminares, pô. Então era uma motivação a mais pra gente, né? Por causa disso. Mas o jogo você não lembra qual foi? Não lembro. Tinha fita VHS? Não lembro, não vou lembrar. Não e o primeiro jogo, o primeiro clássico, assim, que você jogou com o Flamengo? Você lembra? O primeiro clássico foi no Campeonato Brasileiro de 92. E como é que foi? O Flamengo era recém-campeão, né? Tu diz no estadual ou no... não, é que inverteu, né? O campeonato foi invertido. Então, pelo brasileiro. E aí, cara, eu estava até comentando com o Boccagi, a gente classificou o Flamengo naquela época em 8º. Né? Era para entrar o São Paulo, tem até o jogo do entrega, que a gente ganhou 3, o São Paulo com Cafu, Miller, Palinha, Raí, e a gente ganhou em São Januário, a torcida entrega, o Flamengo acabou entrando, e depois na frente a gente teve o Flamengo e Vasco, a gente acabou tendo falhas individuais, acabou tomando 2 gols iguais. Mas, cara, jogar clássico, né, contra o Flamengo ou qualquer clássico no Rio, a cobrança é muito grande, né? No amador você não tem, assim, você tem a cobrança, mas, cara, você perde, pouca gente fica sabendo. Vai perder um clássico no profissional, a responsabilidade aumenta muito, né? A cobrança aumenta. Então, eu lembro que foi complicado, cara, mas naquela época o Vasco, nos clássicos, se dava melhor. Entendeu? 92. E depois a gente jogou em 92, não tinha Maracanã, jogamos clássico dentro de São Januário contra o Flamengo. No jogo do entrega, vocês sabiam o que poderia acontecer? A gente sabia, mas como é que vai? Não tem como entregar. Foi 3-1, né? Foi 3-1. Vocês teriam que tomar o quê? 3 gols? Não tinha como. As casas de aposta iam bombar. Imagina. Na época, né? Imagina. Como é que vocês receberam isso? A torcida gritando entrega e dentro de campo? Teve alguma reação? Não, cara. A torcida a gente escuta ali, mas tem hora que o torcedor né, tem a liberdade para fazer o que quer. A gente sabia que tinha que ganhar, que era importante para nós, para nos firmar. Aquele time do Vasco era muito bom, cara. Pô, você vê ali na frente, tinha Edmundo, Bebeto, Roberto Dinamite. Pô, cara, o time era muito bom, cara. Né? Então, a gente não tinha... O time jogava para frente. E como é que é você, moleque, jogar ao lado dessa turma toda? Pô, cara... Pegar um Roberto Dinamite na frente. Eu vou te falar, eu fui muito bem recebido no profissional, sabe? Mas não foi fácil, cara. Não foi fácil, porque, como eu te falei, a cobrança é grande. Qualquer erro ali, cara, às vezes já tem jogador bom do teu lado que tá querendo jogar. E as coisas foram acontecendo, graças a Deus. Eu falei, eu não vou dar brecha. Porque eu subi no meu último ano, realmente, sabe? Eu não fui assim, eu não tive aquele negócio... para subir e descer. Não, porque às vezes o time mesmo se precipita e sobe antes. Aí o jogador sobe sem estar ainda maturado. Pronto. Eu não, graças a Deus, eu subi na hora certa. No meu último ano eu já estava mais experiente. Então eu estava com a cabeça boa para subir. As coisas foram acontecendo, como eu te contei, como eu entrei, fui jogando bem, pegando a confiança dos jogadores, da torcida. Então, cara, a torcida do Vasco sempre me botou lá em cima, sabe? Porque o torcedor, independente se você jogue mal ou bem, ele sabe quando você está se dedicando, ele sabe quando você está comprometido. E mesmo quando eu jogava mal, a torcida sabia, pô, o Leandro está comprometido. A entrega sempre foi muito acima da média. Né? Pois é. Então, aí em 92, quando você sobe, o técnico era o Joel Santana. Joel. Papai. Não, quando eu subo era o Carlinhos, depois veio o Joel.
É o Carlinhos não minto, era o Nelsinho Rosa. Então, mas o técnico que acabou sendo campeão foi o Joel, isso. Em 92. Isso. E no título em cima do Bangu antecipado. Nesse jogo você não participa, né? Você estava no banco? Devia estar com algum cartão, alguma coisa. Né? O time do título foi Germano, Cássio, Jorge Luiz, Tinho e Eduardo, Luizinho, Sidney e Carlos Alberto Dias. Depois entrou o Giovanni, Luciano, Valdir e Roberto. E tanto é que do Roberto. No título de 94, quando o Fluminense, que foi... Eu também não estava, cartão. Cartão também. Você era o rei dos cartões também? Não, rei não, mas o volante geralmente levava mais cartão. Né? Eu e o Luizinho às vezes tomava mais, porque era o cara que tinha que marcar. Eu estava comentando antes aqui, os meios, os atacantes não marcavam naquela época. Os volantes tinham que ser o cão de guarda, fazer a proteção da zaga e a cobertura dos laterais. Então, quando tinha que parar a jogada, era o volante. Fazia Algum parte. juiz te marcava mais? Não, mas... Já entrava com cartão? Não, mas a gente sabia que o volante era mais perseguido, mais visado, por causa disso, tinha que marcar... É o primeiro a bater, não. O primeiro a ter que parar a jogada. Era o cara que dava o combate, entendeu? Quando você dá mais o combate, a tendência é acontecer de ser, às vezes, chegar atrasado, ou fazer uma falta, ou parar a jogada. E quem era o principal, ou aquele jogador com quem você não gostava de jogar? Que tu sabia que ia dar problema. Cara, eu sempre. A pergunta que me faz sempre assim: qual o tipo de jogador que você não gostava de marcar, que ela te dava mais trabalho? Eu sempre falei que é o jogador que tem velocidade e habilidade junto. Porque quando o jogador é mais habilidoso, mais um meia, a raiz, tipo um Alex, tipo um Djalminha, não é que seja fácil, é difícil. Mas, cara, tu gruda no cara, tu não deixa o cara jogar. Quando o cara é mais velocidade, tipo um Euler, tu já sabe que ele vai dar o tapa no fundo, então tu já se prepara, tu já dá o lado, tal, também é difícil. Mas quando o cara tem habilidade e velocidade, que é o caso de um Edmundo na época, de um Sávio, hoje em dia, de um Neymar, de um Denner naquela época, cara, tu nunca sabe o que o cara vai fazer, o cara já domina botando na frente, você tem que conhecer muito o cara mesmo para poder, né, tentar fazer a marcação. Então, esse tipo de jogador é o mais difícil. É bom, cara maneiro, o Denner, né? Eu cheguei a jogar com ele, 94, né? Cara. Pô, cara, pra mim, era a mistura, assim, de um Neymar com o Robinho do Santos, tá? Naquela época do Santos. Pô, era uma mistura aqui, o cara agudo, jogava pra frente, só não caía tanto na época como o Neymar caía, mas ele era agudo, cara. Até o Maradona ficou encantado com ele no jogo que a gente fez lá com o Newell's Old Boys. Isso. Mas em 92, o Vasco é campeão invicto, né? E o último jogo é com o Flamengo em São Januário. Isso. E eu já soube que o bicho pegou lá, porque antes do jogo, não pode perder de jeito nenhum. Cara, o Eurico nunca gostou de perder pro Flamengo, né, cara? E era um título invicto. Era um título invicto. Pô, pra nós ia ser muito bom. Como é que foi aquela preparação? Se não me engano, o Júnior foi até expulso, deu uma cabeçada no juiz, né? Foi esse jogo. E assim, cara, o jogo então, tenso. Pelo lado do Flamengo, tinha uma cobrança para ganhar de qualquer jeito e botar o selo. E eu imagino que pelo lado do Vasco houvesse essa preocupação de, não pode perder de jeito nenhum. O Eurico falava muito isso para os jogadores do Vasco, né? Que quando o Flamengo não pode perder. Campeonato à parte. Era. E a gente sabia que era um campeonato invicto, que imagina, para nós ali que estava começando, então, cara, ia ser o primeiro. Então a rivalidade foi grande. E o Flamengo tinha um baita time, tinha sido já campeão brasileiro. A gente já tinha ganho deles, depois perdido no brasileiro. Então, tinha que ganhar. Tava jogando em casa, a torcida a nosso favor, tinha que ganhar. Você tem lembrança desse jogo? Lembrança, assim, da dificuldade que foi. Assim, nada assim mais específico. Mas foi a despedida do Roberto. Foi esse jogo, a despedida? Ele se despediu do Vasco nesse campeonato estadual. Depois teve a despedida dele com o La Corunha, né? Sim, ok. Mas do Vasco foi em 92. Foi? Legal. Jogar com o Roberto. Cara, fantástico, né, cara? Imagina, o Roberto naquela época já estava jogando um pouquinho mais recuado, como se fosse um camisa 10 mesmo, né? Que ele jogava um pouquinho mais à frente. Mas, a experiência muito grande que ele passava, né? Chegava, garoto, tal, faz isso, faz aquilo. Passava quando ele jogava, uma tranquilidade maior pra gente, cara. Cobrança de falta era saco. Fantástico, né? 93, bicampeão. Agora contra o Fluminense. Foi contra o Fluminense? Foi. 94. 93. 93. E aí você não jogou, porque eu acho que tinha 3 cartões amarelos. Acho o sim. time foi Germano Pimentel, Ale, Torres e Cássio.
Sidney França, Dias e Bismarck, Jean e Valdir. E o Isso. técnico Joel Santana de novo. Isso. O Joel ficou um tempo ali com a gente, cara. Qual é uma boa história com o Joel? Papai Joel, você era filhinho dele, não? Uma boa história. Cara, eu tenho uma história com o Joel. Vamos lá. Aí, teve uma vez que a gente estava viajando para o Japão, cara. E aí a gente estava dentro do avião, aqueles aviões de 2 andares, grandão e tal. E tava aquela moça, Adele Fátima, que tinha sido do Sargentelli e tal. Ela fazia 88. Ela fazia aqueles filmes, né? Assim, Sim. né? E aí, cara, a gente estava descansando em pé dentro do avião, porque estava assim, muito tempo sentado, né? E ela veio falar com o pessoal, né? Com os torcedores, com os jogadores ali. Pô, eu gosto de futebol, não sei o que, tal, mas tudo tranquilo, papo tranquilo. E Joel olhando a gente, né? Daqui a pouco ela pega, vai no banheiro. E aí o Joel levanta e vem falar com a gente. Pô, gente, a moça, ela já faz uns filmes aí e tal, então não é bom muito para a imagem de vocês e tal. Aí falou para a gente sentar. Aí a gente sentou. E aí, beleza, daqui a pouco tá o Joel conversando com ela no mesmo lugar. Mas conversando de boa assim, sabe? Porque o Joel tava em pé, né? E ela conversava, um negócio de futebol, sabe? E aí, pô, aí o pessoal, pô, lá o Joel lá em pé conversando com a malandro, né? Mas assim, cara, o Joel sempre foi um baita treinador. Ele sempre fez um grupo muito bom. Era estilo dele paizão mesmo, ele abraçava todo mundo, né? E até o terceiro reserva gostava que era difícil de acontecer, né, cara? O segredo dele era isso, né? De fazer o grupo. Fazer o grupo, e também até dentro de campo mesmo eu gostava da maneira dele. Mas ele gostava de uma resenha. Sim. Não tem nenhuma história dele assim, contando história. Poxa, cara, agora você me pegou, não vou muitos lembrar. Que não são nem verdadeiras, né? Tem isso. Ah, não, tem muitos, tem muitos que o nego aumenta, né? Aumenta. O Rei do Rio. E o Tri em 94. Aí foi um quadrangular, que o Vasco entrou em vantagem, e aí teve o último jogo contra o Fluminense, aí sim você também não estava em campo. Você não gostava de aparecer na foto do título? Pois é, cara. Pois é. Eu aparecia depois do título naquela foto com todo mundo ali. Acontece. Na foto geralmente do jogo você não estava. As finais, cara, eu já tinha levado 2, 3. Já estava acumulando já do campeonato. E aí teve um jogo com o Fluminense que, se empata, o Flamengo era campeão. Ah, era? Era. Cara, então, aí já... Era um quadrangular. Aí a gente já estava... O Flamengo era o líder na última rodada e tinha Vasco e Fluminense. Se empata, o Flamengo era campeão. A gente já sabia que a gente estava lutando não por um simples campeonato estadual, mas por um tricampeonato, cara. Pô, então eu lembro que a gente conversava, cara, temos que ganhar de qualquer maneira, pô, não tem jeito. E na época o estadual era muito disputado, né? Não é igual hoje em dia, mas então todo mundo queria... Então era um trunfo que a gente tinha mais, o tricampeonato, e acabou que deu certo. Nesse jogo, o Ian perde um pênalti logo no início. Foi, Ele não lembra, não. Eu não lembro, não lembro. Você não tem essa memória dos jogos, não? Não, cara, eu tenho uma coisa comigo, que o passado, sabe, eu tiro uma lição, mas eu deixo para trás, é do presente para frente, sabe? Eu sempre fui assim, cara. E esse era um time já com uma defesa robusta. Pois né? Com Ricardo Rocha, Torres, Pimentel de um lado. E foi nesse 94 que o Denner morreu. Foi. Ele foi de um dia de folga para São Paulo e voltou com a volta ele sofre um acidente. Foi. A gente foi comunicado antes do treino, cara. A gente estava indo pro treino. Alguns atletas foram lá, eu nem fui, cara. Falei, não quis nem ver. Ele morreu, você tá... Eu lembro. Foi na Lagoa, não foi? Ele estava dormindo no carro abaixado. Banco abaixado. Tu viu a árvore que bateu? Uma árvore que fininha. Tem lá uma homenagem. Ele foi focado, né? Tem lá uma homenagem. Aquilo impactou de que forma o time? Cara... Porque vocês tiveram que jogar em seguida, né? Não, o Eurico fez a gente treinar no mesmo dia, cara. A gente treino assim de manhã, acho que foi à tarde, eu não lembro. A gente treinou. Cara, a gente ficou muito... Foi uma complicação pra gente, porque a gente contava com ele, né? Sabia que ele era um jogador que podia fazer diferença, e de repente uma tragédia dessa tão cedo, né, cara? A gente teve que conversar muito entre a gente, sabe? E acabou que ele foi um trunfo também pra gente, porque vamos fazer por ele, vamos tentar ganhar por ele. E aí as coisas foram acontecendo, né? Na verdade, o time que teve que se recriar dentro da reta final, porque ele era titular. Sim, sim. E era o Jair Pereira
O Joel tinha saído? Jair Pereira, outra figura, cara, que a gente gostava muito. O Jair, porra, tinha muita resenha também, um cara que gostava dele, da maneira que ele trabalhava. Foi fantástico. Ficava nervoso ele, não? Nervoso? Não dava uma bronca, não? Não, de vez em quando dava. Ficava nervoso. Ele tinha mania de bater na porta, na concentração, nos quartos, e em cada quarto entrava. Ele tinha essa mania. Mas, cara, era um cara também que tinha uma relação muito boa com os jogadores gostavam dele. Ele ia na hora de dormir? Aquele negócio, aquele ex-jogador, aquele treinador boleirão no bom sentido, né, da palavra. Então, você já conhecia as manhas dos jogadores, já sabia, né? Então, você acha que faz falta isso hoje? Eu acho que sim. Na base, num profissional? Eu acho que sim. Principalmente está fazendo falta na base, porque na base você tem como fazer captação de jogadores. Eu acho que a experiência do ex-jogador na base. Eu não falo isso porque eu tenho interesse, não, eu não trabalho mais com futebol, mas assim, poderia ter uma forma melhor de capacitar esses ex-jogadores para não só o curso da CBF, como tem na Argentina, que já tem o curso da UEFA, que te dá direito a trabalhar lá fora. Tem muitos jogadores aí que poderiam estar trabalhando hoje na base, fazendo captação. Você vê, o Vasco, vamos dar um exemplo, qual foi o último craque que o Vasco revelou? Foi Botafogo, o Felipe Coutinho. Foi. Craque, Felipe Coutinho. O resto foi bons jogadores. Mas, cara, antigamente era um atrás do outro. O Botafogo da mesma forma. O Flamengo aí ainda faz um trabalho melhor, tem um investimento melhor. Ainda assim é muito pouco, né? Até pro jogador da base jogar, como é que vai jogar num time desse? Craque, né? Bom jogador. Bom jogador tem. Até tem. Pois é. Então, cara, eu acho que falta assim. Agora está no modismo de contratar treinador português. Vai dar certo no Flamengo? Beleza, vai dar certo no Palmeiras? E aí? E o que não deu certo no Vasco, o que não deu certo no Santos, o que não deu certo em um monte de lugar aí? No próprio Botafogo. No próprio Botafogo, Um não deu certo e outro deu. Pois é. O Corinthians também veio aquele que foi pro Flamengo depois, o Vitor Pereira. Paulo Souza. No Vasco tinha o Sapinto, né? Sapinto. Já teve outro. E no Atlético Paranaense também tem um espanhol. Cara, eu vou te falar, é um modismo que eu acho que a gente poderia dar mais condições para o treinador daqui mesmo. Aqui mesmo, né? Então, aí vamos falar do Maradona, que foi em 94 também. O Vasco contrata o Denner e o Ricardo Rocha. Já que você não tem memória, eu vou refrescar sua memória, né? E vai enfrentar o Newell's Old Boy, que era o time do Maradona. Eu lembro que saiu na porrada nesse jogo. Não, foi o Luizinho. Olha, eu também. A história diz que foi você. Fui eu? Foi. Pode ser. Você entrou no Tata Martino. É. E o Pochettino entrou na briga com você. É, mas tava dos dois lados, tá? Tava dos dois lados. Todo mundo bateu. Jogador argentino. O que aconteceu aí? Foi o Maradona, o retorno do Maradona da Europa, veio pro New Old Boys e a gente foi lá jogar contra eles. E aí acabou que, o Denner acabou arrebentando nesse jogo, o Maradona ficou encantado. E, cara, é aquele jogo que ninguém quer perder, né, cara? E mesmo não valendo nada. Argentino contra... Isso era um amistoso. Amistoso. Bem amistoso. E aí é aquele negócio, cara. Mas como é que aconteceu a confusão? Eu não vou lembrar. Você pegou um cara lá e aí o Pochettino foi pra cima de você. Você assistiu o jogo todo. Alguém deve ter me dado algum... Ou então alguém... Não, você não tem a história que você dava cartão de visita? Não. Aquele jogador mais que chegava antes, assim que o jogo começava, já dava aquela chegadinha. Não, só quando você via... comigo, não. Só quando você via que o cara queria, sabe? Eu nunca fui um jogador desleal, mas tinha momento que você tinha que dar uma chegadinha a mais, mas, sabe? Não precisava ser desleal, mas só dizer que você estava ali. Às vezes acontecia. Uma chegadinha mais dura, pô. Às vezes acontecia. Jogador, né? Pô, naquela época era muito jogador bom, cara. Tinha jogador que você tinha que dar uma... E tinha quem pipocava? Aí não vou falar nome. Tinha. Mas tu já sabia antes? Já sabia. Já tinha jogadores que tinham histórico, mas assim, tinha jogadores bons, cara, que se deixasse jogar, sabe? Então, é o que eu te falei, eu sempre procurava marcar próximo, assim, não deixar jogar. E tinha algumas artimanhas de marcação para roubada de bola que a gente também executava, né? Que ajudava.
Principalmente chegando junto. Não necessariamente. Eu tenho muita roubada de bola, cara. Sem falta. Sem falta, com certeza. Mas que às vezes o árbitro interpretava como falta e metia um cartão. Às vezes tomava um cartão. O volante não tem jeito. Não tem jeito. O volante... Mas vamos lá, aí volta contra os argentinos e aí as duas delegações entraram em campo. Pô, o pau comeu. Acabou o jogo. Eu lembro que aconteceu uma confusão, mas eu não lembro exatamente como foi. É aquela história, né? Quem bate não lembra, só quem apanha. Não. Eu lembro da do Penharol, depois que a gente tomou porrada, que eu já estava no outro time. Aí você estava no Flamengo. Aí tivemos que correr. Isso a gente vai chegar nele. Vamos chegar lá. Bom, você contou que aí brigou com o Eurico e foi pro Botafogo. Foi. E aí é campeão brasileiro. Não, cara, o Botafogo... Que até então era outro título inédito. Então, o Botafogo tinha tudo para dar errado. Porque, assim, o pagamento, 3 meses lá atrasado, na época era meio de praxe, né? 3 meses lá atrasado. O Autuori ninguém conhecia, né? Os jogadores foram chegando... montando aos... já tinha uma base, mas não foi... A pré-temporada não foi feita com todo mundo. Não tinha o Donizete ainda. O Donizete e o Gonçalves veio do México na primeira rodada. Eu cheguei na terceira, sabe? Então foi assim, montando o clube. Inclusive, hoje em dia, o pessoal pergunta para o Montenegro, né? Qual foi a visão dele ter montado um time desse e tal, tão bom? Ele falou, não, foi nada não. O Gonçalves e o Donizete estavam lá no México, trouxe para cá, o Leandro Alves estava brigado, que o Eurico trouxe também. Então acabou que o time foi ganhando conjunto no decorrer. Quando chegou na 10ª rodada, mais ou menos, a gente viu, tem chance de chegar. Se vai ser campeão, não sei, mas tem chance de chegar. E sempre com 3 meses lá atrasado. Então, assim, as coisas não eram para ter acontecido. Aconteceram porque se encaixou mesmo. Eu não sei se você lembra, né? Era aquele campeonato. A Vitória passou a valer 3 pontos, que até então não era. Isso. E eram 2 grupos de 12. E jogava um grupo contra o outro. No primeiro turno, o Botafogo ficou lá na rabeira. Ficou em 5º ou 6º lugar. E aí, no retorno, o Botafogo é campeão do grupo dele. Grupo, né? E por isso que vai para a semifinal. Ah, tá. O Donizete e o Gonçalves te ensinaram a pentear o cabelo, não? Não, eles tinham uma estratégia, né, de colar cabelo, né? Que era novo aqui. Eu ficava com o Donizete no quarto, e aí eu via lá uma vela acesa, né? E uns tufos de cabelo em cima da oração? Pia. Eu achei que fosse uma oração, uma mandinga ali. Mas nada, o Donizete, ele botava o cabelo na cera e pum, grudava. Que loucura. E aí, pô, eu naquela época já não tinha cabelo. Tinha cabelo nos juniores, que eu passava uma escovinha. Aproveitei enquanto eu tive, né? E você dividia quarto, então, direto com o Donizete? Direto com o Donizete, cara. E como é que era? Cara, o Donizete era muito bom, cara. Eu não gostava de jogar contra ele, aquele jogador forte, que arrasta todo mundo. O Túlio fazendo gol de tudo quanto é jeito, né? A gente tinha um time... Como eu falei, que os meias não marcavam muito, a gente tinha esse diferencial, porque tanto o Beto quanto o Sérgio Manuel, eles jogavam e ajudavam na marcação. Cara, isso aí ajudava muito. Aí você tinha o Gonçalves e o Gotardo, que vira e mexe, faziam um cozinho de cabeça, era seguro lá atrás, o Wagner pegando bem, os nossos laterais, né, o Goiano, o André Silva indo bem, eu e o Jamir ali no meio. Cara, o time era... Sem falar nos jogadores reservas, cara, que pouca gente fala. Não eram jogadores craques, mas era só jogador de velocidade, Bocage. Todo mundo que entrava dava uma velocidade no time. Era o Iranildo, o Narciso, o Dauri, o Marcelo Alves. Cara, o time ficava mais veloz ainda no segundo tempo. Era impressionante. O Iranildo, que era o Chuchu. Isso. E que sempre fazia uma bossa, né? Quando entrava no segundo tempo. Era. E na muito época, habilidoso. Na época ele era muito novinho. E velocidade também grande, né? Ele metia umas bolas muito bonitas. Então, esse time teve a questão do Túlio e do Gotardo. Teve por causa de quê? Naquela época, a 7up era a patrocinadora. O Gotardo era o xerife, né? E o Túlio sempre gostou de fazer o marketing dele. Ele sempre foi bom nisso e tal, né? E fazia gol pra caramba. Só que quando chegava na reunião para cobrar lá a diretoria, o Túlio ficava na dele, mas o Túlio sempre foi assim, ele ficava na dele, não gostava de falar, e aí pintou a possibilidade de ele estar recebendo em dia, sabe, por fora. E aí, porra, Túlio, tu não fala nada nas reuniões, né? Tu não fala nada nas reuniões, tal, mas era o jeito dele, cara, ele não gostava, ele gostava de falar da imprensa, né? E aí acabou mas os dois dentro de campo eram muito profissionais, né, cara?
Tanto o Gotardo quanto o Túlio, muito profissionais, entrava de campo, não acabava a briga. Então, você veste a camisa do Vasco e veste do Botafogo, né? Tinha diferença? Cara, eu vou te falar que time grande não tem tanta diferença. A torcida, né? Que a cobrança é grande, né? Então, não tem muita diferença não, cara. Jogar em time grande, a responsabilidade é muito grande. Então, assim, para mim ficou bom, porque eu vim num tricampeonato do Vasco, e aí já um título brasileiro em seguida. Poxa, eu falei, cara, era tudo que eu precisava para minha carreira dar uma guinada, né? Quando você vai de um rival para outro, assim, a torcida olha de uma forma diferente, meio Então, ressabiada. Esse então, cara é do vascaíno. eu tinha essa dúvida quando eu fui. Eu falei, cara, será que a torcida vai me receber bem? Mas tem aquele negócio de comprometimento que eu te falei, sabe? Quando você entra em campo comprometido, a torcida... Pô, me receberam bem pra caramba no Botafogo, a torcida. Até hoje, cara. Até hoje a torcida... Porque você fez parte de um time de história. Então, assim, cara, eu fiquei... E depois senti a mesma coisa quando eu fui pros outros times, cara. Quando eu cheguei no Flamengo, por último, então, o último time do Rio que eu joguei, eu falei, cara, mas eu joguei nos 3, será que... Mas foi tranquilo também, graças a Deus. Foram 17 jogadores até hoje que jogaram nos 4 times do Rio de Janeiro. E foi uma coisa que eu não programei, cara, sabe? Foi acontecendo. Aconteceu, assim, não programei jogar nos 4. Não é fácil jogar nos 4. É. Bom, aí a final. O Túlio estava impedido? Cara, então, tem várias controvérsias. Porque um jogo antes... Teve um pênalti, né? Um pênalti. E o Beto foi a sair na cara do gol, o juiz deu uma falta que não deu a lei da vantagem, né? O gol de mão, a bola bateu na mão na final, bateu na mão de não sei quem, acho que o Marquinhos, talvez, e do Camão do Caio acabou fazendo o gol. Aí, isso aí a gente levanta o braço e tal. E aquele gol do Túlio, cara, nem os jogadores do Santos reclamaram. Você vê depois que ele estava um pouquinho adiantado, mas se for pensar assim, quantos jogos você se... Tu sabe que eu tenho essa tese, né? Quando ninguém reclama, é porque ninguém viu mesmo. Um lance muito difícil. Foi um lance que teve desvio de cabeça, a bola acabou ele dominando, então, cara, tava um pouquinho. No campo você não percebeu, até porque é mais difícil. Não, a gente já sai comemorando e os jogadores, tu olha... Nem dá para ver também dentro do campo. Tu olha a reação dos jogadores do Santos, também ninguém reclamou. Não tinha como, foi muito rápido. O Emil já tinha saído? Não, Emil. 95? Emil Pinheiro, não, né? Da onde? Do Botafogo? Já tinha. Era o Montenegro, né? Era o Montenegro. Bom, aí você vai para o Palmeiras. Aí quando eu volto para o Vasco, volta pro Vasco. Você foi emprestado? Eu fui emprestado. Já tinha um acordo, acabou o campeonato, aconteça o que acontecer brasileiro, eu voltar. E eu fui trocado, na época, pelo empréstimo, pelo Nelson Patola, e o lateral esquerdo Jefferson, né? Trocado. Aí depois eu voltei. Aí quando eu voltei, tinha esse negócio ainda com o Eurico, né? Tinha essa minha rusga. Aí veio a proposta do Palmeiras, entendeu? Foi onde eu me transfiro para o Palmeiras. E aí você faz parte de outro time histórico do Palmeiras. De qual? Que faz 100 gols no Paulistão. Não, eu cheguei depois. Eu cheguei um pouquinho depois. Não é que eu cheguei já, o Rivaldo não está mais, o Miller não está mais, entendeu? Mas o time era muito bom, continuava muito bom, né? Aí o salário já começou a ficar em dia. E eu tive uma lesão de pubis, a segunda lesão de pubis, que eu tive nos juniores, eu tive no Palmeiras. E aí eu já estava sendo convocado para a seleção brasileira, o Zagallo me convocando. Só que eu jogava 1, 2 jogos, ficava 3, 4 de fora. Jogava 1, 2 jogos, 3, 4 de fora. Então, complicado. Palmeiras foi o primeiro clube que você recebeu em dia? Foi. E o único? Naquela época todo mundo atrasava, cara. Talvez só São Paulo, você tinha Palmeiras. Absurdo isso, né? Era. Alguém ainda te deve? Botafogo, tá na justiça. Na justiça não, eu já ganhei, agora eu tô na fila, tem uma fila, né? Na fila. Então provavelmente aí... É o John Textor que vai te pagar. Acho que sim, né? Espero que sim. Pô, não tá pagando nem prêmio, né? Dos jogadores que foram campeões. Rapaz, teve uma história dessa aí rolando, né? Bom, aí você volta do Palmeiras para onde? Então, o presidente Fluminense, Álvaro Barcelos, me liga. Teve a virada de mesa aqui, naquela época de virada de mesa e tal, e queria contar contigo. Eu falei, presidente... Foi 96 que virou e não caiu. Mas 97 que ele me liga.
Falei, ó, eu tô recuperando de uma lesão aqui em São Paulo, cara, tá difícil, a lesão do pubis e tal, mas tô fazendo recuperação. Ele, não, vem que eu te trato aqui. E nisso chegou o Filipão. Pô, tu vai sair? Eu falei, Filipão, vou porque eu vou pra... Você jogou pouco no Palmeiras, então? Fiquei um ano. E aí falei, pô, vou porque no Rio acho que é mais tranquilo, clima, tal. Vim pro Fluminense, acabei de tratar aqui no Fluminense e comecei a jogar. Aí entra, que eu tava falando até nos bastidores aqui, pô, 6 meses lá atrasado do Fluminense. 6 meses. Aí não teve como. Cabeça não tinha como jogar. E o Fluminense acabou sendo rebaixado de novo, né? Rebaixado de novo para a Série B. Como é esse ambiente de rebaixamento? Cara, é muito ruim, porque, como eu te falei, o time era bom, cara, mas ninguém tinha cabeça para jogar. Tinha o Paulo Roberto, na lateral direita, lateral esquerda era o Nonato, que veio do Cruzeiro. A gente tinha Paulinho McLaren na frente, junto com o Nélio, né? Eu no meio, junto com o Nildo, na época que veio do esporte, jogando bem. Tinha Magno Alves, Rony, subindo, Roger, era um bom time. Adilson, zagueiro, que foi campeão com Não São era Paulo. time para cair, podia não ser campeão, mas não era... Não, a gente estava indo ali no meio, cara, e depois começou a apertar o cinto, cara, e ninguém tinha cabeça para jogar. Tanto é que o treinador não tinha nem como cobrar a gente, cara. Não tinha nem como. Né? E aí nem deu para continuar lá. Não, e aí, no ano seguinte, eu ainda cheguei a jogar estadual de 98 pelo Fluminense. Eu falei, cara, vou fazer minha parte. Mesmo se receber, eu vou fazer minha parte, tal. Aí veio o Flamengo, o convite do Flamengo, estava de olho já, e me levou, me comprou, entendeu? Aí que eu fui pro Flamengo. Com dívida no Fluminense. Não, mas aí eu fiz um mau acordo lá, mas fiz, entendeu? O Flamengo acabou me pagando uma parte, outra parte eu abri mão, sabe? E aí... Só que aí eu chego no Flamengo, aí me bateu essa mesma coisa da torcida, assim, a torcida me recebeu muito bem, e eu comecei a jogar. Aí tive uma lesão de joelho, cara, onde eu operei meu joelho e fiquei 9 meses parado devido à infecção hospitalar que eu tive. Nossa. Aí foi brabo. Aí voltei primeiro jogo da final. De 99. De 99, E aí começa a outra trilogia agora como Leandro Ávila. Isso. Aí eu também nem imaginava ser tricampeão novamente, né? Mas, pô, eu lembro que o Carlinhos falou assim para mim, Leandro, tem muita gente machucado. Eu sei que você não tá 100%, mas ou eu ponho um garoto... 9 meses sem jogar. 9 meses sem jogar. Eu tinha feito uns treinos físicos, fisicamente eu estava razoável, mas tecnicamente eu tinha feito 2 treinos, cara. Eu falei, Carlinhos, tecnicamente eu não tô legal, fisicamente não sei. Não, mas joga um tempo pelo menos. Era para eu ter jogado um tempo. Acabou que eu aguentei jogar os 90. Ele me botou para marcar o Edmundo, cara. Eu falei, meu Deus do céu, vai me arrebentar. O Edmundo jogava pelo meio ou você se deslocou? Não, mas ele caía sempre por ali. O Edmundo, cara, ele vinha de trás carregando com a bola direto, né? E aí, e sempre sobrava para mim marcar, às vezes, o camisa 10. Não é sempre, mas às vezes tinha que marcar o camisa 10, o cara que se movimenta mais e tal. E eu não gostava muito disso, porque poda o jogador, né? No caso, eu ficava marcando e aí, como é que vai jogar? Mas, assim, nesse caso aí, ele me deu uma certa liberdade, sabe? Ele falou, a cobrança em cima de você não vai ser tanto, porque se eu botar um garoto do Júnior no teu lugar, numa final contra o time do Vasco, que era superior ao nosso, né? Tanto 99 quanto 2000. Sim. 2001 já estava mais equilibrado, já tinha Gamarra, já tinha Juan, já tinha Edilson, Pet. Então, assim, cara, foi dificílimo o jogo, acabou que eu aguentei jogar, aquele gol do Rodrigo Mendes, deu tudo certo. Isso, o time foi Klemer Pimentel, Fabão, Luiz Alberto e Atirson. Atirson foi companheiro dele de pelada, sabia? Ah, é? Jogaram no mesmo time. Atirson é meu parceiro, meu irmão, pô. Jogaram no mesmo time no Flamengo. Na escolinha. Pô, legal. Ele tem foto e tudo, nem o Atirson lembrava. Leandro Ávila, aí já era Leandro Ávila, Jorginho, Fábio Baiano e Beto, Rodrigo Mendes e Romário. Foi o time de 99. Antes do jogo, tu chegou no Edmundo. Ô, Edmundo, há quanto tempo que eu não te vejo? Tá, não, facilita cara. aí. A gente já tinha jogado junto. Ou ele foi um dos que você chegou antes e deu cartão de visita? Não. Edmundo, cara, às vezes nem dá, cara. Às vezes você tenta chegar e não chega. Mas ele também dava, né? O Edmundo era forte também, né, cara? Então, assim... Pô, ele deu um soco no Júnior Baiano. Né? Ele tomou alguns também, né? Tomou. Mas assim, cara, é importante você conhecer o jogador que você vai jogar, né? Então eu já conhecia a maneira de jogar do Edmundo,
como eu te falei há pouco tempo, era um dos jogadores mais difíceis de marcar na época do auge dele, né? Mas a gente tinha um time também raiz, cara. A gente tinha jogadores ali, um monte de jogador da base, né? Que subiram. Sim. E acabou que as coisas acontecendo, cara. Elas aconteceram. Nem sempre, a gente sabia que nem sempre o time melhor vence. No clássico não tem essa. E a caneta no Edmundo? Não, cara, foi um lance na ponta da área que eu estava com o Donizete disputando. Ele veio, foi mais um recurso mesmo que eu tive que fazer porque estava no meio de dois, entendeu? Mas não. Sim, mas a torcida. A torcida gostou, né? Lógico. Mas, cara, eu vou te falar, é bom. Eu prefiro marcar um cara desse nível, porque quando tu faz o teu papel, a torcida reconhece. Sim. Quando tu marca um cara, um João Ninguém, e tu toma uma caneta, por exemplo, o cara vai bem em cima de você, como é que tu vai dar? Perdeu o cara desconhecido. Então, eu gostava sempre de marcar cara conhecido. E o Romário? Cara, o Romário, foi um dos melhores atacantes que eu joguei, né, cara? O Romário, ele saiu, eu acho que teve um problema na panturrilha, ele saiu no meio do jogo, cara. Entrou o Caio. Entrou o Caio, então, Caio, tu vê, também a qualidade grande, né? E o Caio foi muito útil, cara, nesse ano de 99, depois até na Copa América do Sul, né? Então a gente tinha, como eu te falei, tinha vários jogadores da base, uma mistura com alguns jogadores mais experientes, que acabou que deu liga. O Romário você chegou a jogar contra ou não? Eu acho que eu nem cheguei a jogar contra. Não, eu cheguei a jogar contra, deixa eu ver, quando ele estava no Vasco em 2000. Aí eu joguei pelo Flamengo. Era mais difícil que o Edmundo? Outra característica. Era outra característica, cara. O Romário era o tipo... Tu lembra do Lima no Fluminense que marcava o Romário? Não dava espaço? O Romário é o tipo de jogador que tu não pode dar espaço para ele. Tu tem que estar colado nele assim. E olhando para ele o tempo inteiro, né? Porque se você deixar ele dominar, vir para cima, ele dispensa comentários, né? Então, nesse jogo de 99, o Vasco tinha sido campeão da Libertadores no ano anterior. Isso. Era favorito. Era favorito. E nesse mesmo ano, vocês ganham do Palmeiras, que era o campeão da Libertadores em 99. A gente conseguiu um feito de ganhar os 2 melhores times do Brasil. Em 99. Porque, como a gente já tinha ganho o Vasco, a gente falou, a gente tem chance de ganhar o Palmeiras também. O time já estava entrosadinho, estava jogando certinho. Sim, mas só que naquela época, no Brasileirão, o Flamengo estava bem mal. Tava. O ônibus apedrejado, você estava no ônibus? Sim, acho que eu lembro disso. Teve uma época, eu não sei se foi em que ano, que invadiram a Gávea com morteiro, a gente teve que correr. É mesmo? Teve uma... Como é que é essa situação? É difícil, cara. É difícil porque quando você está... A torcida não quer saber que você está 3 meses lá atrasado, como estava, né? A gente também, vamos jogar e... Só que tem que ter 2 pesos, 2 medidas. Tem que, tá bem. É difícil você estar bem nas 2, 3 competições. Então a gente estava bem numa, mal na outra, cara. Vamos continuar, né? Aquele ano da Mercosul, se você pegar os resultados aí, a gente deu de 7 no. Não sei qual time que a gente deu, 7. 4-0 no Independência da Argentina, 3-1 tivemos vários jogos que, sabe, que a gente foi 3 no Penharol, depois jogamos lá, teve aquela briga toda. Então, assim, cara, o time vinha bem na competição e mata-mata, assim, eu acho que facilitava para nós. Então, nessa temporada foi a famosa história da festa da uva. O Flamengo é eliminado pelo Juventude lá. Isso. E vai todo mundo para a festa da uva. Não, todo mundo não. O Leandro Ávila não. Não, foi o Romário e mais 2 jogadores que eu não vou citar o nome. Eles foram. E aí deu problema para os 3, só que não podia mandar. O Romário, eu não sei o que foi, se tinha um problema pessoal com o Gilmar Rinaldi, com o Romário, que deu uma discussão, cara, entre eles, ficou um negócio sério e o Romário acabou saindo, né? Sim, aí o Flamengo fica sem Romário. Fica sem o Romário. Para a final. A faixa de capitão veio parar na minha mão. Eu não esperava também. Você nunca tinha sido capitão? Assim, só quando ele não estava. Assim, mas eu não esperava ele ter saído, porque o Romário era o craque do time. Tirando ele, não tinha craque, tinha bons jogadores, né? E acabou que a gente, temos que se virar aí, temos que ganhar. E não foi fácil, cara. Como foi a final contra o Palmeiras? 4-3 no Maracanã e 3-3 lá?
quebrando um jejum de... O Flamengo não era campeão Não, tu imagina, internacional desde 81. 2 finais com essa quantidade de gols, né? Porque a gente sabia... 7-6 no agregado. A gente sabia que o Palmeiras era um time que jogava para frente, mas nós também. A gente tinha velocidade, jogadores importantes na frente de velocidade. Então a gente falava assim, ó, vamos procurar não levar gol. Mas, cara, foi um jogo tão aberto, sabe? Que não tinha como. De um lado, Tezinho, Paulo Nunes, Alex, né? Timaço, Asprila. E a gente tinha que fazer a nossa parte. Acabou que a gente conseguiu ganhar aqui, fomos para lá e o Lê acabou fazendo a diferença no final, né? Com a entrada dele, que eu te falo. Esses jogadores da base ajudaram muito, né? O Lê entrou no lugar do Marcelo Rosa, no meio-campo. Isso. Era você, o Marcelo e o Leonardo Inácio. Caio, Leandro Machado e Reinaldo. Eu acho que teve também como é que é o nome dele, cara? Agora eu vou esquecer. Tanta gente. Rodrigo Mendes também, que entrava muito bem, o Rodrigo. Às vezes jogava titular, às vezes entrava. Cara, ali na frente o time era muito bom. E atrás também, né? A gente tinha o Célio Silva que batia falta, acho que era o Fabão que jogava com ele. Então você lembrou do Célio Silva. Muito bem. Antes desse jogo contra o Palmeiras, tem a tal história do Peñarol. Ah, sim, né? sim. E eu não sei se você sabe, mas a revista O El Gráfico da Argentina fez um levantamento quais foram as maiores brigas da história do futebol mundial. 20. E o Flamengo e Peñarol está nessa lista, como a 13ª maior briga da história do futebol. Porque ali foi aberto os portões para torcedor. O torcedor estava pulando já, pulando a cerca. E a gente estava vendo tudo isso, estava jogando, estava vendo. Falou, vai ganhar, vai dar problema. E aí tivemos que correr, cara. Tu vê Como é que foi a chegada? Lá, cara, é melhor jogar contra argentino do que jogar contra uruguaio. Cara, os uruguaios, sempre quando vai para lá, que era jogo assim de mata-mata, tinha problema, sabe? Contra qualquer um. E aí acabou que a gente... Mata-mata é levado ao pé da letra, né? A gente teve que correr, cara, porque a gente estava vendo. Ó, no ano seguinte, o Flamengo foi para a final da Mercosul de novo e perdeu lá na Argentina, né? E estava acontecendo a mesma coisa, todo mundo, a torcida pulando, e a gente comentava, vai ter que correr de novo, se ganhar vai ter que correr de novo. Acabou perdendo nos pênaltis no final da Mercosul e a gente saiu caminhando normal. Saiu tranquilo. Mas, cara, eu vou te falar, tem muito isso. Então, esse jogo lá, o time entrou sem aquecer, porque não conseguiu espaço para aquecer. Isso, né? É verdade. E aí o pau comeu no final, foi uma briga envolvendo o Atirson. No Atirson? Foi no Atirson. Começou com o Atirson. Não sei se houve uma provocação, alguma coisa do tipo. Você estava onde quando começou a briga? Eu estava no meio do bolo, eu tive que correr junto, né? Todo mundo correu. Né? Aliás, o Clemer gostava de uma confusão, mas não teve como, cara. O Clemer acabou até tomando também umas ali, mas ele gostava de dar umas porradas. Mas não dava, cara. Era muita gente. O pessoal estava entrando lá. Não tinha como. Eu vi alguma coisa que o Célio Silva, que foi outro que brigou também, tirou as chuteiras e botou na mão. É sério. Ele calçou as chuteiras para sair dando, para poder se desvencilhar de todo mundo. Não. Nem lembra disso. Não lembro. Né? Já estava lá embaixo. Era tanta gente. Eu era o capitão, eu tinha que puxar fila. Né? Eu era o capitão, tinha que puxar fila. Mas não, cara, eu lembro da gente entrando, todo mundo se jogando. Se jogando, Se jogando, eu soube disso, que o grande temor era todo mundo se jogando. Não foi fácil. Não lembra, não? Aí vocês nem entraram no vestiário. Não, a gente jogou no túnel. No túnel ficaram do lado de fora para não dar espaço para invadirem o vestiário. Formaram uma barreira. Foi isso. E a essa altura o Atirson chorando. O Atirson estava chorando. Teve algum problema com o Atirson. Ele usava aparelho, parece que bateu na boca, alguma coisa assim. O Atirson era mais novo na época também. Novo. Mas, cara, valeu a pena, foi bom. E o Carlinhos? Carlinhos tranquilo ali, né? Tranquilo, cara. O Carlinhos ficou no meio do campo, olhando tudo. O Carlinhos sempre foi um cara muito tranquilo, cara, experiente, né? Foi um excelente treinador, cara. Um excelente treinador. Voltamos ao Flamengo, campeonato estadual, bicampeão, com a ISL. A ISL trouxe Gamarra, trouxe Alex, trouxe o Vampeta. Denilson.
Cara, não, o Vampeta veio... Depois? Depois. Cara, time cheio de estrelas, né? Só jogador craque ali, e acabou que não entrosou. Isso acontece, né? Às vezes o cara vai para um time, não vai bem no time, não vai bem no outro, e acabou que o time não conseguiu engrenar com esse time aí. Teve o bicampeonato, mas não... Foi com o Carlinhos já, de novo. De novo, Saiu com o PG. Você estava lá na declaração do Vampeta, eu finjo que joga, eles fingem que paga? Não, eu tinha saído. Isso foi depois? Isso foi uma desculpa que ele arrumou para tentar justificar, né, a má fase dele. O mau desempenho. Então, aí... Porque ninguém pagava nessa época mesmo. Se você fosse, né, dar coisa para ir, dar margem para isso, você não jogava. Então, vamos lá. Páscoa, o Eurico disse que vai dar um chocolate e o Vasco dá de 5-1 no Flamengo. Isso aí teve um problema, que eu não sei se eu posso falar, cara. Pô, já tem tanto... Foi 2000, tem 24 anos já. Cara, isso deu um Já problema prescreveu, sério. já Esse prescreveu. jogo aí deu um problema sério antes do jogo. Deu um problema sério antes do jogo. No Flamengo. No Flamengo. Porque, pô, eu não posso falar. Pode falar o nome, não precisa dizer o nome. Mas teve um problema sério, teve uma reunião antes do jogo, tá? Uma reunião antes desse jogo, e aí o presidente, o Edmundo Santos Silva, falou: poxa, mas vocês querem fazer a reunião agora, antes do jogo? Tem que ser agora, todo mundo tem que ser agora. Porque, assim, a gente não estava se adaptando, na verdade, ao Carpegiani, entendeu? O Carpegiani, assim, como pessoa, maravilhoso, mas dentro de campo, cada dia era um sistema diferente e a gente sentia que não ia ser campeão. Recentemente aconteceu também. E aí teve a reunião para conversar, unanimidade na reunião. Aí, pô, vocês vão falar isso antes do jogo? Tinha lateral esquerdo para jogar, botou o Luiz Alberto lateral esquerdo nesse jogo, não sei se você lembra. Luiz Alberto, pô, como é que todo durão dos lateral esquerdo? Os jogadores abertos, se não me engano, Rodrigo Mendes, Leandro Machado aberto, o meio, todo mundo jogava com um quadradinho no meio na época, a gente tudo aberto. E aí a gente falou para lá, Beto, a gente vai correr errado. E a gente não combinou de facilitar, não, sabe? A gente não combinou de facilitar, não, porque o presidente falou: não, deixa as coisas acontecer então para ver como é que eu vou fazer. Se vou trocar de treinador, se não vou. Tanto é que a gente começa ganhando de 1-0 esse jogo, né? Mas ganhando de 1-0. Só que o time estava tão vulnerável, cara, e que acabou, tomou 5. Mas teve esse lance, esse episódio aí, antes do jogo. Antes do jogo, que com certeza teve um desequilíbrio grande. Se entra certinho, fechadinho e tal, como estava jogando, como teria que jogar. Aí, no outro dia, entrou o Carlinhos. Aí a gente foi campeão. O time mudou da água pro vinho. 3-0 e 2-1 em cima do Vasco. De novo. Tá, aí foi o ano menos difícil, vamos dizer assim, né? E o Vasco com um time melhor do que o nosso, novamente. Você no meio-campo era você, Rocha, Fábio Baiano e aí o Iranildo de novo. Iranildo, Uhum. Eu, o Beto e o Iranildo fomos campeões no Flamengo e no Botafogo juntos, cara. Era bom de jogar com eles. Com Beto e Iranildo. Era. E aí vamos pro tricampeonato. Tricampeonato já estava mais equilibrado. E teve outra briga, Petkovic e Edilson. Teve outra briga. Mas aí uma vaidadezinha entre os dois, entendeu? Era diferente da briga Gotardo e Túlio? Era diferente. Assim, só que os dois também profissionais, tá? Tanto é que o Pet dá o cruzamento pro gol do Edilson de cabeça no final, né? Os dois profissionais. Só que ali os dois, cara, e as pessoas às vezes me perguntam: não, tinha grupinho do Pet, grupinho do... Não tinha. Todo mundo se dava com todo mundo ali. Era só entre os dois mesmo. Eles não se falavam, tanto é que um comemorou para um lado, outro comemorou para o outro. Mas dentro de campo eles eram fantásticos, cara. A gente sabia que precisava dos dois, né? Então foi legal também. E o mesmo trunfo que eu te falei que a gente teve no tricampeonato do Vasco, a gente tinha no tricampeonato do Flamengo. Que, poxa, o Vasco está lutando para ser campeão, a gente está lutando para ser tri. Então tem que ganhar. A gente já conseguiu ganhar os 2 anos passados com um time, teoricamente, mais fraco. Agora está melhor, temos que ganhar. Cara, e a maneira com que a gente ganhou, eu acho que, né? Cresceu. Cresceu. Repercutiu mais. Então, cara, aos 40 uma falta, aos 40 do segundo 43, tempo. Né? A falta foi aos 40, né? Tava no Maracanã, né? Tava. Eu dei volta no campo, olímpico com eles. Eles não vão lembrar. A torcida do Vasco gritando: é campeã. Alguns torcedores do Flamengo já estavam até saindo, cara. Alguns já estavam até saindo do Maracanã.
né? Eu lembro que, acho que o Maurinho toca a bola para mim, eu vejo o Edilson pedindo a bola, eu meto no Edilson. Porque o Edilson, mesmo marcado, ele tinha a mania de dominar e sair pro lado assim, sabe? E aconteceu a falta, né? Aí tava um pouco distante ainda. E o Pet já tinha batido umas 3 faltas naquele jogo, não muito bem. Mas a gente sabia que ele batia bem, ele treinava muito. E, cara, de repente, ele faz aquela pintura, né? Eu fico lá atrás, caso dá um rebote, eu vi assim a bola fazendo aquela curva e entrando. Só tinha ali para entrar, né? Cara? Só tinha ele de batedor? Ou alguém chegou a cogitar de bater? O Beto batia também de longe. Beto, mas era muito longe, né? Tava meio longe, meio longe, Ninguém se arriscou, deixa comigo. Não, o batedor oficial era o Pet. Então, e o Pet quase não joga, porque ele abandona a concentração. Cara, eu te confesso que eu nem percebi a falta que o Pet fez na concentração, né? Eu achei que ele estivesse lá. Deve estar no quarto. Alguns jogadores sabiam. Depois que eu fui ver que ele quase não jogou. Fui saber, o Pet, pô... O Wilson, que é nosso amigo dele, particular também, acabou levando ele, convencendo ele. Não sei se foi por problema financeiro, alguma coisa, né? Grana. E naquela época, toda hora acontecia isso, né, cara? Dinheiro. E aí acabou que o Pet chegou acho que 1h da manhã, por aí, e acabou jogando. Ainda bem. O Zagallo era o técnico. Zagallo. Cara, eu acho que foi o melhor treinador que eu tive. Antes que você pergunte, eu estou antecipando, cara, o Zagallo, porque ele simplificava muito, né, cara? Eu acho que até por ter sido jogador também, tudo que ele treinava era exatamente o que ele cobrava em campo. É um cara muito emoção, muito coração, tanto é que, porra, ele chorando quase teve um ataque, né? Então ele transmitia muita coisa boa para nós, cara. Eu ouvi, eu não me lembro quem foi que contou essa história, que um jogo rolando, o Edilson vai na beira do campo e grita com o Zagallo, tira o Pet. Essa história aí, cara, eu contei algumas vezes, mas foi o Maurinho que me lembrou. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas eu não lembrava. Você estava no banco ou no campo? Eu estava no campo. Quem escutou mais é quem estava perto ali deles e quem estava no banco. Porque teve um clássico, eu não lembro contra quem foi, que estava acabando o primeiro tempo. E essa rusga entre os dois, né? Aí o Edilson chega... Porra, Zagallo, não dá para jogar com gringo. Não dá, tem que tirar alguma bola que o Pet deve ter perdido, alguma coisa assim. Não dá para jogar com gringo, tal. Tem que tira ele e tal. E o pessoal do banco ficou, como é que vai tirar o Pet? A gente precisa dos dois. Só que o Pet escutou, cara. O Pet escutou. Aí, cara, a bola... Acabou o lance e o Pet veio. Porra, Zagallo, não dá pra jogar com o negão. Não dá. Porra, tem que tirar. Pô, cara, e nisso o juiz apita o final do primeiro tempo. E aí vai todo mundo fechar. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vai tirar quem? Vai tirar os dois? Vai tirar um? Pô, a gente precisava dos dois, né? E o Zagallo, malandramente, experiente, né? Foi lá, conversou lá, reuniu todo mundo. Tu quer que ele saia? Só de sacanagem. Vai ficar os dois. Só porque um quer que o outro saia, vai ficar os dois. Porra, foi malandro, Quebrou, né, todo mundo. Quebrou todo mundo e acabou que os dois ficaram, que a gente precisava, né? Mas a história foi essa. Como é que ficavam vocês, os companheiros, né, de duas pessoas que estão sempre ali, que não se falam muito, que estão... Como é que vocês ficam se arrumando nessa história? Assim? Não, cara, tranquilo. Até porque a gente sabia que eram os dois principais jogadores, né? Um reclamava se você passava a bola mais para um ou para o outro? Não. Tinha isso não. Era de boa. Como eu te falei, dentro de campo eles eram profissionais, cara. Porra, o Pet cansou de dar assistência pro Edilson, né? Só que cada um comemorava pro seu lado, né? Hoje em dia são amigos, ri disso tudo, né? Então, porque eu lembro que na época de Romário e Edmundo no Vasco, quem tocava para um, o outro brigava. Né? Tinha essa dificuldade. Para quem eu vou tocar a bola? Isso. No caso do Flamengo não rolou. Não rolou. Cara, quando começa a divergência séria que afeta o grupo, acabou. Não chega. Pode até chegar, mas não ganha. Bom, você tem um outro título aí no Flamengo, que é a Copa dos Campeões Regionais. Eu até estava lá. Ah, é? Foi em Maceió. Foi. O Flamengo, eu era repórter do Jornal dos Esportes e fui para lá em 2001, né? Que classificava para a Libertadores. Isso. Campeonato. E o Pet fez o gol igualzinho. Exatamente. Igualzinho. Em cima do Rogério Ceni. Pô, o São Paulo, cara, tinha um baita de um time nessa época de novo, hein, cara. São Paulo tinha um timaço. Júlio Batista, Kaká, era França, Luiz Fabiano. E o primeiro jogo foi 5-3.
5-3. Eu joguei o primeiro jogo, se eu não me engano, e o segundo eu não joguei. Não, eu joguei o segundo. Você jogou o segundo. Eu joguei o segundo, eu não joguei o primeiro, foi. E era o Zagallo ainda, né? Era o Zagallo, lá em Maceió. Foi 3-2 no segundo jogo. Isso aí, só aí os campeões de cada estado. Sim, era Copa dos Só Campeões os Regionais. Era o campeão do Rio e de São Paulo, não era de cada estado, não. Aí tinha uma Copa de Minas, uma Copa Sudeste, e eram campeões regionais, Sudeste, Norte e Nordeste. E aí saía para a Libertadores. Era o segundo representante do Brasil na Libertadores. Isso. E aí vocês ganham com um gol do Pet que salvou, porque no saldo de gols o Flamengo acabou sendo campeão. Foi. Lá em Maceió. Jogar em Maceió com o time do Flamengo. Cara, parece que tá jogando em casa, né? A torcida do Flamengo é muito grande, cara. A torcida do Flamengo, cara, faz a diferença. A torcida é fantástica. A gente estava conversando, você foi tricampeão em cima do Vasco. Sim. Então, você tem um tricampeonato do Vasco. Isso. E também responsável por o trivice do Vasco. Sim, Isso cara, criou problema para você? Isso criou um problema para mim, porque os torcedores do Vasco, depois de 2001, pararam de falar comigo. Metade parou de falar comigo por causa disso. Cara, eu nunca dei declaração nenhuma, sabe? Pelo contrário, cara, eu sempre tive maior orgulho, comecei no Vasco e tal. Só que eu fui muito bem no Flamengo. E a torcida do Flamengo me acolheu. Já tinha aquela briga com o Eurico. Então, assim, eu tinha me afastado um pouco do Vasco até por causa da briga, mas dei sequência na minha carreira. Aí, depois desse tricampeonato, metade da torcida do Vasco parou de falar comigo, sabe? Parou. Esqueceu desses títulos inéditos, únicos que você tem. Né? Alguma parte da torcida, assim, não todo mundo, né? E aí eu tive uma identificação, obviamente, depois com a torcida do Flamengo também, né? Então, hoje, a torcida do Vasco, do Flamengo e do Botafogo, graças a Deus, eu tenho uma identificação legal. Quando você era pequeno, só voltando um pouquinho, você sonhava chegar nesse patamar todo? Não. Você imaginava ser jogador de futebol? Queria ser? Queria, muito. Tanto é que, cara, eu tive que convencer meu pai e minha mãe, naquela época, queria que eu trabalhasse, né? Meu pai queria que eu trabalhasse. De quê? Não, fizesse alguma coisa, né? Mais dinheiro. A minha mãe estuda, meu filho tal. Não, mas eu tenho a chance de ser jogador e tal. A gente continuou estudando aqui, cara, mas era diferente, cara. Era a estrutura totalmente diferente, né? Eu cheguei no Vasco, eu não conhecia ninguém. Vim com a mão na frente e uma atrás, com a chance de ser mandado embora, que tinha vários jogadores que passaram por ali foram mandados embora, jogadores bons, né? Porque antigamente para subir era muita gente boa, cara. Como é que você vai subir? Você é emprestado e tal. Então, a gente não tem certeza nenhuma. Isso acontece até hoje, cara. Você não tem certeza que você vai... Hoje em dia, obviamente, que a estrutura melhora, né? Tal, mas... Naquela época não tinha internet. Hoje em dia, para chegar, é diferente também. Não chega como você veio de um clube para testar em tudo quanto é lugar. Não. Tem um monte de empresários já com 15 anos. É outro caminho. É cheio de olheiro, né? Tem muita gente que fica pelo caminho. Não chega nem no clube. Sim, mas às vezes, por exemplo, tu tá jogando no Flamengo hoje, tu tá fazendo um trabalho bom lá, infantil, juvenil e júnior. Como é que tu vai subir num time desse, cara? Você não entra. Difícil, cara. Aquele time de 2019, quem tava estourando a idade, como é que ia subir? Né? Aí tu vai emprestado, é difícil, cara. O pessoal acha, o fulano apareceu de repente. Não, de repente não, o cara tá ali. Eu joguei todas as categorias, sabe? Eu tive essa possibilidade. Joguei desde fraldinha, cara, dentro de leite, passei por todas. Mesmo em time menor, mas com uma boa base, com um trabalho certo. Comecei futebol de salão, depois passei pro campo, né? Então, assim, me ajudou muito. Jogar no Inter, que é o seu time de coração, foi um sonho realizado? Cara, foi, mas não foi da maneira que eu queria, porque eu cheguei lá já com o joelho meio ruim. Depois de ter passado o pubis também. Eu tive 3 problemas de pubis. Um no início da carreira, no meio da carreira no Palmeiras e já no finalzinho da carreira no Inter. No Inter. E aí eu tive até... Mas lá foi o seguinte, eu avisei o Ivo Ortmann, ele me ligou, que era o treinador, que eu não poderia treinar de manhã à tarde, devido ao meu joelho e ao meu pubis, principalmente ao meu joelho. E ele falou, não, vem para cá que eu administro. Tu já teve uma infecção hospitalar, vem para cá que eu administro. Fui para lá, eu treinava uma vez por dia. Chegava na quarta e no domingo, eu dava 100%, tranquilo. Aí o Ivo já estava lá 1 ano, foi mandado embora. Entrou o Guto Ferreira.
Aí, não, comigo tem que treinar, tal, tal, tal. E aí comecei a treinar de manhã e de tarde. E aí, cara, começou a vir lesão. Já veio pub de novo, pela terceira vez na carreira. Aí não tinha o que fazer, cara. Não tinha tempo para curar, depois já demora mais tempo, né? Já começou estirão, cara, uma bola de neve. Aí em 2000, eu parei com 31 anos, por causa... O seu pai era Inter? Também. E viu você jogar com a camisa do Inter? Viu? Então. Viu? Foi bacana. Só que assim, eu fiquei um pouquíssimo tempo lá. Fui campeão gaúcho. Fiquei 6 meses, depois não consegui mais jogar, né? Aí pedi para rescindir. E aí, no final ali da carreira, eu estava tentando ainda, falei, me recuperar e tal, veio o Al Hilal, na Arábia. Eu falei, que é o time do Neymar de hoje. Que é o time do Neymar de hoje, que não era esse profissionalismo todo que tem hoje, né? Era o melhor time de lá já, mas, cara, era muito amador ainda. Isso você está falando de 22 anos atrás, né? Foi difícil jogar nessa época lá? Foi difícil porque lá... Arábia Saudita, Arábia Saudita, cara, é difícil de conviver, que é muito diferente do Catar, do Emirados, né, do Kuwait. A Arábia Saudita é tudo fechado, cara, fechado. E tive dificuldade de jogar porque o zagueiro faz ligação direta com o ataque. E o outro time da mesma forma. O zagueiro pega a bola, tum, lá na frente. Pô. E aí, cara, quando... Você no meio. Você não joga, né? Não, via só a bola voando. E aí, quando pegava a bola, tentava fazer uma tabela, eu não aparecia. Eu ia roubar a bola de quem, cara? Eu pegava a bola, tum, já metia na frente. E daqui a pouco eu estava fazendo a mesma coisa. Eu pegava a bola e chutando lá pro... Sabe? E eu tive dificuldade, cara. Você não era o novo Rivelino? Pô, quando eu cheguei na Arábia, o aeroporto lotado de gente, lotado. Eu falei, pô, deve estar tendo algum evento aí. Quando eu cheguei na recepção, ali no hall, era para mim. O príncipe veio me receber com flores, porque eles sabiam, depois eu vim entender que eles sabiam que eu tinha jogado no Flamengo, na seleção brasileira, tal, né, Vasco, time grande. Aí, a primeira pergunta que o cara me faz, você vê a coletiva de imprensa, eu estava com um intérprete ali, o cara, pô, ele quer saber se você vai ser o novo Rivelino do time, porque o Rivelino jogou nesse time, né? Uhum. Eu falei, cara, quem dera, eu sou um mero volante, cara. Pô, avisa ele aí que eu sou camisa 5. Porque assim, o treinador, que era o Francisco Maturana, treinador da Colômbia, e o presidente do clube, sabia que eu era volante, que eu mandei o meu DVD para lá de volante. Uhum. Só que a torcida e a imprensa, eles eram muito crus ainda. Eles achavam que, pô, resolveu o problema. O cara teve na seleção, brasileiro chegando. Jogou no Flamengo, não vai? Jogou. Achou que era camisa 10. Tanto é que quando começa o campeonato, eles me chamavam de Leonardo. Não sabia falar Leandro. Leonardo, gols. Eu queria gols. Eu falei, fudeu. Agora... E aí foi isso. Eu tive uma certa dificuldade para jogar, cara, porque eles... Cara, eles eram tão inexperientes, os jogadores, que eles tremiam quando tinha clássico. O massagista era brasileiro. Aí, no vestiário, antes do jogo, aqui, Leandro, aqui, vem cá, o cara tremendo aqui, ó. Os caras tremiam de medo, cara, sabe? E o outro time lá era a mesma coisa. Dos dois lados, né? Dos dois lados. A gente se comunicava um com o outro, era a mesma coisa. Aí eu tive algumas dificuldades lá, cara. E a comunicação em campo era fácil? Cara... Alguns jogadores árabes até falavam um pouquinho português, de tantos jogadores que passavam por lá, né? Mas, cara, era muito diferente, cara. O país era muito fechado, não podia fazer nada. O horário de treino tinha de acordo com a hora da oração, né? Tinha que parar, tinha hora que tinha que parar, mas o treino era sempre à noite, porque à tarde, por causa do calor, era 50 graus, cara. Pô, tinha que usar calça, né? Não podia usar bermuda. Fez jejum lá também, você? No Ramadã, tinha que fazer jejum durante o dia, comer só à noite. Mas eu tinha que comer durante o dia, porque tinha treino à noite, então comia escondido em casa, né? E assim foi, cara. Mas não foi fácil. O Bebeto também teve dificuldade lá, o Marcelinho Carioca teve lá dificuldade. Era outra época, né? Mas foi uma experiência. Foi uma experiência, valeu. Só que aí, eu já comecei a sentir também do Inter, as lesões que eu tive, sabe? Estava com 31, aí eu resolvi parar. Eu falei, cara, não vou continuar mais não, porque a lesão atrás de lesão. Eu parei oficialmente em 2002. 2003 eu já não joguei. Em 2004, o presidente do Marília, entrou de São Paulo, pô, tu não pode parar, tu tá novo ainda. Eu falei, presidente, eu já parei, já nem joguei em 2003. Não, vem pra cá. Eu falei, fui. Cheguei lá, comecei a jogar, fiz até um gol. Olha, foi o último. Porra, quebrei a costela no treino.
Aí, pô, quebrar a costela, cara, não tem tratamento. Você fica lá sem respirar. Pô, e aí eu tinha que escutar dos torcedores. Esse carioca, nem carioca eu sou, esse carioca aí veio pra cá roubar nosso dinheiro. Pô, e eu falei, cara, não dá mais. Eu falei, presidente, tá vendo o que eu falei? Não dá mais e tal. Eu fiquei lá uns meses e... Esse gol do Marília foi o 11º da carreira. Eu acho que sim, cara. Foi. Isso contando com 2 amistosos ainda. Mas o Túlio tem 1000 gols, pô. Né? O Túlio deu uma forçada, né? Ele deu uma forçada. Jogo que tem ambulância tá valendo. Ele dizia isso, não precisava nem ser oficial. Mas, cara, eu tenho alguns... Isso porque ele queria ser atacante lá lá atrás, né? Você. Ah, não. Tem jogo até, inclusive, que eu chuto. Contra o Atlético Mineiro, a bola bate no juiz e entra. Porra, eu não sei nem se ele deu gol pra mim. Ou foi pra você ou foi pro juiz. Teve Gol contra do juiz. Teve se não me engano, foi com o Fluminense no Maracanã. Eu chuto, a bola desvia na cabeça do Dejaí e entra. Ele deu gol contra do Dejaí. Olha só, cara. Roubaram seus gols. Roubaram meus gols. Agora, esse gol que bateu no juiz, hoje em dia, não valeria. Seria parado. Seria parado, Quando a bola bate no árbitro, tem que parar. Parar, né? Antigamente valia. Tabelou com o juiz. Então, veja só, você tem um título inédito de Copinha, 2 tricampeonatos, um inédito pelo Vasco, e um gol contra de árbitro. Tu imagina? Você fez história. Casa de aposta por lá, gol do juiz. Pô, Leandro, parabéns aí pela carreira. Obrigado. Valeu, eu que agradeço aí, obrigado, valeu mesmo. Sensacional. Valeu, eu não vou perguntar a você, se você tivesse 45 minutos para jogar futebol, qual camisa você vestiria? Pô, cara, não dá. Como é que ia fazer um mix. Essas 3 aqui, pelo menos, cara, pô, valeria a pena. Hoje em dia, tem uns joguinhos de Master aí, às vezes eu jogo pro Vasco, às vezes eu jogo pro Flamengo, às vezes eu jogo pro Botafogo, é bom que fica um leque aí, né, aberto. Não, curioso, eu estava aqui pensando, você tem 2 tricampeonatos, mas o maior título é pelo Botafogo. É pelo Botafogo. É um título só, mas é um título brasileiro. Você tem um internacional pelo Flamengo. Tem. E a Copa Mercosul. Essa Copa Mercosul, ela é muito mais difícil que a Copa Sul-Americana e ela não tem a mesma equiparação, obviamente, de uma Libertadores, mas é tão difícil quanto, porque naquela época a Mercosul era os 2 melhores, era Boca e River, era Nacional e Peñarol, era só os 2 melhores, cara. Então tu já começava, tu não tinha aquela fase de começar a pegar aqueles times pequenos, já começava a pegar time grande. Então corrigindo, o maior título nacional no Botafogo e um internacional pelo Flamengo. Flamengo. Também numa das maiores brigas. E tem na história da briga. Teve, faz parte, né? E brigou com o Maradona, é verdade. Não cheguei a brigar com o Maradona, mas acabou o jogo com ele. Eu lembro que o Lizinho fez uma falta no Maradona, que o Maradona ficou bravo, cara. Então, tá vendo? Era a duplinha de pegadores. Leandro, obrigado. Valeu mesmo. Um abraço a todos aí, valeu. Valeu, gente.